segue lutando. E o Brasil, falando de partidos políticos, é um dos países, Lucas Henrique, Diogo Costa e você que nos dá o prazer da sua audiência, a gente agora ao vivo às 8h51, às 20h51, acerta o seu pelo meu aí e cola aqui, que mais tem partidos políticos, né? E partido político sobrevive de fundos políticos eleitorais, né? E aí é aquela história. Quer dizer, se o jovem, se não há uma renovação, não há uma forma de se modificar, né? Quer dizer, aí a gente vai, se não for por uma renovação de gente que esteja interessada, que chegue e fale, não, eu preciso, eu quero entrar na política para fazer a diferença. Aí não estou falando que tem que ser neto, e não, aí não estou falando que é neto, genro, filho, afilhado, e filha, e mulher e marido, não. Estou falando de gente que, como o Lucas, no caso, se coloca, tem interesse pela política, né? De forma natural. Gente que herda a política como meio de vida. Não é isso. Tô falando de gente que se interessa. E é essa renovação que o Lucas acaba de dizer que não está havendo e que precisa haver. Quer dizer, precisa ser algo natural. Não A pode ser algo renovação, ela precisa ser forçado, orgânica. orgânica. Não Ela pode precisa ser ser algo orgânica. forjado, não pode ser algo inventado. Tem que ser algo natural, orgânico mesmo. É isso, e é isso que eu defendo. Eu acho que as pessoas precisam enxergar, a sociedade precisa enxergar, num contexto geral, as pautas que as pessoas defendem. Exato. Né? Não é só o nome que a pessoa carrega. Então, o que é que a gente tem apresentado para a cidade? Qual é a trajetória? O que é que você tem a oferecer à cidade? Quais são as provocações que você quer oferecer para a cidade? E bandeira? Quais são suas bandeiras? Dentro desse Acho que bandeira é processo importante. pré-eleitoral, de caminhada, assim, de uma pré-campanha que eu tenho seguido, eu tenho oferecido e criei o movimento Jovens por Salvador. Queria que você falasse sobre isso também. Então já vamos seguindo esse caminho, que é um movimento que ele nasce apartidário como instrumento da gente fazer provocações e apontamentos sobre as políticas públicas que a gente acredita que podem ser desenvolvidas na nossa cidade. Né? Nós temos várias referências no país no quesito de juventude, como a cidade do Rio de Janeiro, lá com o prefeito Eduardo Paes, secretário Salvino, lá na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, que tem feito grandes trabalhos enquanto áreas de juventude, mas aqui em Salvador a gente tem uma secretária competente, que é a Fernanda Lordelo, mas que ela abrange dentro da sua secretaria pautas muito importantes, como mulher, infância, juventude, que não tem o poder de concentrar forças exclusivas na pauta de juventude. E a gente, dentro dos Jovens por Salvador, além de fazer um trabalho de trabalho social muito forte, a gente amanhã vai fazer campanha de doação de sangue, amanhã é o Dia Mundial do Doador de Doador de Sangue. sangue, A importante gente você vai falar fazer isso. uma campanha amanhã no Hospital Irmandúcia. A gente tem Sim, feito um trabalho de sim. arrecadação de alimentos e apoio a instituições de caridade que acolhem jovens crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, mas em paralelo a esse trabalho, a gente tem feito também, vamos iniciar dia 1º de julho, Sim. fóruns dentro de comunidades para a gente falar sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, para que esses jovens das comunidades eles possam também achar um caminho dentro do empreendedorismo para empreender dentro das suas comunidades. O empreendedorismo social é um grande vetor de tirar jovens da marginalidade, e é isso que a gente quer provocar. É provocar debate sobre a cidade e o seu futuro. A partir de setembro a gente começa a desenvolver fóruns com temas transversais sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre geração de emprego, para que a gente possa discutir com a cidade aquilo que a gente acredita de política pública para a juventude, mas discutindo, ouvindo a juventude. É nada sobre nós sem nós. Sim. Nada sobre nós sem nós. Sim. Então, se a gente está no governo, a gente é um movimento apartidário? Mas é um movimento que tem lado. Um movimento que está ao lado de Bruno Reis e de Ana Paula. Eu tenho dito isso sempre repetidamente. Mas a gente sabe quais são os pontos que a gente precisa provocar, que a gestão precisa ser provocada. Então, eu acredito que a gente precisa ter um órgão de juventude, um órgão exclusivo para a juventude dentro do município. Precisa de uma secretaria de juventude mesmo. As pautas de dentro juventude da, precisam ser da, da tratadas por gestão. nós. Essa provocação que a gente Eu quer acho trazer. também. Outra provocação que a gente tem feito é a volta do EJA na sua integralidade. Ele Sim, foi diminuído durante a pandemia. A gente entende por que foi diminuído, porque o processo pandêmico ele propiciou essa diminuição, porque tivemos muitas dificuldades na questão
educação, não em Salvador, mas no país como um todo. Nós tivemos que nos reinventar, mas agora é preciso que o EJA volte na sua integralidade. Se a gente tem um processo de evasão escolar de 40% dentro do EJA, que talvez seja muito, mas no universo de 10 pessoas, não significa que 4 saíram, não. Significa que 6. Nós temos 6 analfabetos a menos na cidade. E resolver o problema do analfabetismo é resolver um problema dessa cadeia que a gente falou. O problema da educação, que resolve o problema da geração de emprego, que o problema da geração de emprego resolve o problema da segurança. Então, essas provocações precisam ser feitas e a gente tem se propiciado a fazer isso. A gente tem iniciado nossa caminhada dos Jovens por Salvador e aí eu agradeço a todos os amigos que estão com a gente nessa caminhada, seja na organização social do projeto, seja na organização de debates sobre a cidade e o seu futuro, seja nessa proximidade com as comunidades da cidade que a gente tem desenhado, e a partir de julho a gente vai tocar com mais afinco. Fez um lançamento com a presença do ex-prefeito Assemineto, com a presença da vice-prefeita Ana Paula. Muito. E Cacá não estava porque João Leão estava com dengue, ele estava lá em Brasília, mas João e Cacá Leão, eu queria abrir esse parêntese, a gente tinha iniciado a falar de Cacá. Cacá tem sido um padrinho, Matheus, desse projeto, tem abraçado. É uma figura que eu particularmente gosto muito. Tudo que eu tenho, que nós temos feito, meu querido amigo passa pelo crivo dele dentro desse processo, para que ele aponte caminhos dentro da gestão para que a gente possa caminhar, para que a gente possa dialogar, junto com a secretária Fernanda Lordelo também, mas ele tem sido um facilitador. Se ele é um facilitador para a Câmara Municipal de diálogo com o governo, ele também é um facilitador para nós da juventude dentro desse processo, e aqui eu queria aproveitar esse parênteses para agradecer a Cacá Leão por todo o apoio e principalmente por todo o incentivo que tem nos dado nessa caminhada. Não é fácil fazer política sem sobrenome, não é fácil fazer política partidária. Não é fácil fazer política partidária nesse contexto em que nós temos 32 partidos políticos no país, 23 com representação dentro do Congresso Nacional, então você tem um processo de diferenciação muito dificultoso. E os jovens, na sua maioria, 82%, não acreditam nos partidos políticos. Nosso trabalho é, primeiro, fazer com que os jovens acreditem que eles podem ser representantes e deixar de ocupar apenas os lugares de serem representados. Então, essas provocações que a gente tem feito. E segundo, que eles achem nos ambientes políticos, nos ambientes de partidos políticos, espaço para trabalhar. Espaço. E aqui eu tenho a sorte e a felicidade de ter achado espaço, oportunidade e voz para falar dentro do meu partido. Aí você tá